Olá, eu sou a professora Rita. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química com o método Francione. Olá, maldinha! Vamos então à nossa fantástica e nada secante Química Verde, não é? Muito bem, estou a brincar. Química Verde é bastante importante do ponto de vista da sustentabilidade do planeta e é justamente por isso que faz parte do vosso programa. Sim? Vamos lá então. Muito bem, então o que é que eu fiz aqui? Eu fiz aqui um quadro. A Química Verde tem basicamente 12 princípios, está bem? Mas eu só tenho aqui 5, tá? Que são aqueles que são mais importantes do raciocínio que é esperado para este capítulo. Então, vocês sabem, só existe um exercício de exame relativamente à Química Verde e, portanto, isto é bom e mau ao mesmo tempo, está bem? É bom porque não é um tema que seja assim muito recorrido, é mau do ponto de vista de que não temos grande background relativamente ao tipo de exercícios que possam aparecer e por isso é que eu depois tenho o vídeo com exercícios, com raciocínios possíveis para exame. Está bem? Agora, vamos explicar apenas aqui o ponto de vista da Química Verde relativamente àquilo que se insere no vosso programa temático. Tá? E o documento das aprendizagens essenciais, obviamente. Muito bem. Então, nós temos que nos preocupar aqui com algumas questões relativamente à Química Verde do ponto de vista industrial. Porque, como vocês sabem, uma fábrica, por exemplo, vai sempre produzir desperdícios, coisas que nós produzimos com o nosso produto de interesse, mas que na realidade não temos interesse económico naquele subproduto. Portanto, tudo aquilo que se produz juntamente com o nosso produto de interesse é chamado de subproduto ou resíduo. Está bem? Agora, não é só com isto que nós temos que nos preocupar, nós temos que nos preocupar também com o processo que se vai adaptar melhor às nossas exigências, àquilo que nós queremos produzir, não é? Mas também não podemos esquecer que vivemos num planeta que está constantemente a ser explorado em termos de recursos e poluído a toda a hora. Sim? Portanto, a Química Verde preocupa-se em reduzir esses subprodutos, reduzir o uso de reagentes tóxicos, está bem? Portanto, nós temos aqui prevenção de resíduos. Temos que escolher o processo que vai, neste caso, produzir menor número de subprodutos, está bem? Coisas que possam, independentemente de serem tóxicas ou não, vão ficar ocupar espaço no nosso planeta, digamos assim, está bem? Muito bem, então, economia atómica. Economia atómica, sim, nós temos que perceber o que é e como é que se calcula. A economia atómica basicamente mede a percentagem de incorporação de átomos dos reagentes no nosso produto desejado. Se eu tiver uma reação em que só existe um produto, que é o meu produto de interesse, a minha economia atómica vai ser obrigatoriamente 100%. Está bem? Mas se eu tiver uma reação em que eu produzo o meu produto de interesse, mas depois produzo outra coisa qualquer, a minha economia atómica nunca vai ser 100%. Porquê? Porque, neste caso, é a massa de produto desejado sobre a massa dos reagentes. Só que aqui nós não vamos fazer esta contabilização em gramas, portanto, não é depois da reação que nós vamos calcular a economia atómica. Isto é um processo prévio que me permite escolher o processo ideal para a produção do meu produto desejado, está bem? Então, neste caso, nós sabemos que a massa é o número de moles vezes a massa molar. Então, o que vai acontecer é que o número de moles aqui do meu produto desejado vai ser o meu coeficiente estequiométrico. Eu fiz aqui uma reação genérica, 2A mais B, que são os reagentes, está bem? Estão a reagir na estequiometria de 2 para 1 e temos aqui o produto também com uma estequiometria de 2. Como vocês sabem, a estequiometria é número de moles. Então, o que é que fazemos? Multiplicamos o coeficiente estequiométrico pela massa molar em gramas por mol da molécula de produto. E depois, mesmo que existam outros subprodutos, só nos interessa aqui no numerador o produto desejado, só aquilo que vamos produzir. No denominador, para produzir o produto desejado e outras coisas que possam existir, precisamos dos reagentes todos. Portanto, aqui temos a massa de reagentes e temos coeficiente estequiométrico de A vezes a massa molar de A mais a massa molar de B, que só aparece uma vez porque o coeficiente estequiométrico é 1.
está bem? Muito bem, portanto, isto era apenas aqui um exemplo. Como a economia atómica em percentagem é tanto maior, quanto maior for a massa de produto desejado, quanto maior for a percentagem, melhor do ponto de vista da química verde. Está bem? Pronto. E agora, o que é que nós temos aqui deste lado? Deste lado, eu só coloquei o fator E aqui, porque existem manuais que o dão. Não faz parte do documento das aprendizagens essenciais, mas pode ser usado também como fator para distinguir entre um ou dois processos que possamos escolher. Está bem? Então, ao contrário da economia atómica, o fator E faz uma relação da massa de produtos, ou de subprodutos, desculpem, de resíduos, coisas que se produzem juntamente com o produto de interesse relativamente à massa do meu produto desejado, está bem? E este sim, nós vamos aplicar em gramas. Isto é uma coisa que só se calcula após, normalmente, o processo. Portanto, neste caso, temos aqui massa em gramas e de subproduto e de produto desejado. E, neste sentido, como este está no numerador, quanto maior for o fator E, pior do ponto de vista da química verde. Portanto, se eu tiver dois processos, estou a analisar dois processos, tenho informação sobre a economia atómica, tenho informação sobre o fator E, está bem? Também pode ser ali um fator para nós conseguirmos distinguir um do outro. Agora, como nós vamos ver depois na aula dos exercícios, vocês têm que ter em consideração que os pontos que me fazem distinguir um processo ser bom ou mau, melhor ou pior, para obter o meu produto de interesse, não é só prevenção de resíduos ou economia atómica. Nós temos também, por exemplo, a utilização de reagentes tóxicos. Vocês podem ter um processo em que a economia atómica é 100%, mas utiliza um reagente tóxico. E ter um processo que a economia atómica é inferior a 100%, porque imaginem, produz aquilo e outro subproduto que até nem é assim tão tóxico, não tem reagentes tóxicos. Portanto, no processo 2, apesar da economia atómica ser inferior a 100%, não tem subprodutos que possam prejudicar o planeta, nem utiliza reagentes tóxicos. Portanto, se calhar aí utilizaríamos o processo 2, está bem? Portanto, é este tipo de raciocínio que se espera que vocês façam. Eficiência energética, se eu tiver um processo que me consome muita energia elétrica, por exemplo, comparativamente a outros, também pode ser aqui um fator que me faça descartar aquele processo, está bem? E depois temos aqui a redução de subprodutos. A redução de subprodutos tem a ver também com a sua toxicidade, com o tipo de subprodutos. Se eu tiver um subproduto que é água ou O2, okay, é melhor do que ter um subproduto que é, por exemplo, um gás com efeito de estufa ou um produto que seja tóxico ou corrosivo. Está bem? Muito bem, como já disse anteriormente, existem outros princípios. Estes são os mais importantes no raciocínio que vocês fazem. Espero que tenham percebido o que é suposto vocês saberem deste capítulo e já sabem que podem contar comigo se houver alguma questão. Está bem? Beijinhos.